ajustada, a exceção não envelhece, não adoece, não engorda, não empobrece. A gente tem que buscar justamente esse equilíbrio para que a gente trace um plano terapêutico de dieta, de um estilo de vida possível para ser mantido a longo prazo. Que não vai gerar uma compulsão depois, não vai gerar uma frustração depois, você não vai conseguir manter. É o que eu falo, você vai conseguir, doutor, pode beber? Essa receita aqui, pode beber? Pode beber, é vida normal. Agora, se você falar que não vai beber nunca mais na sua vida, a gente pode pensar em parar de beber agora. Só que se você me falar que não vai conseguir parar de beber na sua vida, vamos tentar encaixar algo possível nessa sua vida. Só que quando a gente é um profissional recém-formado, a gente quer fazer coisas milagrosas. Depois a gente percebe que não adianta. Você tem que ensinar isso. É o equilíbrio, é o de vez em quando. Tem paciente, até o meu próprio pai. Não, porque ele gosta de se deixar, ele bebe todo dia. Né? Cervejinha, né? Hoje ele bebe coisa mais forte, uísque, vinho, mas ele bebe todo dia ele se deixar, ele bebe. Aí volta e meia ele fala assim, não filho, estou 30 dias sem beber, 40 dias, eu falei, pai, não adianta nada, se depois você voltar a beber todo dia, começa a beber assim, numa reunião de família, alguma coisa, entendeu? Então o equilíbrio é isso, o equilíbrio é você, eu falo muito pro paciente, evita o beber por beber, estou aqui sem fazer nada, estou tomando uma. Né? Isso serve no furo para dieta. Mas uma vez uma paciente minha, isso eu conto até no próprio consultório, uma paciente chegou para mim na primeira consulta, falou, você não é feliz. Eu falei, por que eu não sou feliz? Ela, porque você não come pizza, não come hambúrguer, você não bebe. Eu falei, sou feliz, como pizza, como hambúrguer e bebo. Só que eu não preciso. Só que aí eu falei para ela, eu não preciso ser feliz entre aspas, todo dia comendo pizza, comendo hambúrguer. Cada um busca a felicidade que quer. Estar bem fisicamente me deixa feliz. E eu cuidar do meu corpo, cuidar da minha aparência, cuidar até pela profissão que eu escolhi e me sentir bem, pôr uma roupa, eu estou me sentindo bem, e deixar uma pizza para uma eventualidade, uma bebida, pronto, eu me acho muito mais feliz sendo assim do que comendo a pizza todo dia, comendo hambúrguer todo dia. Aí eu até falei para ela, você está me procurando por quê? Porque sua barriga está te incomodando. Então, se ela está te incomodando, você não está 100% feliz. Então, a felicidade, todo dia, eu falo, a felicidade não é resumo de só comer porcaria. É isso, né? Tô triste, tô feliz. E acha que para fazer uma alimentação balanceada vai ter que, eu vou ter que me despedir que eu nunca mais posso. Gente, tudo pode. Tem que tomar cuidado só com algumas coisas enganosas, igual tinha propaganda antigamente enganosa na televisão, mas no Instagram tudo é muito fácil, jogado de maneira muito fácil. E hoje, nessa questão online, que as pessoas estão vendendo o plano nutricional de maneira online, que antigamente não podia ter, né, tinha que ter o atendimento mesmo, o que eles querem? Vender. Então é aquele tipo de promessa seguinte, emagreça comendo tudo que você gosta, emagreça sem abrir mão da sua cerveja, e as coisas não são bem assim, é o que a gente estava falando antes, não quer dizer que você nunca mais pode comer nada de errado. Mas esse tipo de promessa, ele vai chamar quem? Aquele mais gordinho que come tudo errado, fala, eu vou nesse cara, porque com ele eu não preciso mudar nada. E aí é a mesma ideia de fique rico sem sair de casa. É verdade. Né? É a ideia da fisiculturista que passa um creme anti-celulite. E a gente sabe que ela não tem celulite, não é porque ela passa o creme. Então, assim, tem que tomar cuidado com as enganações da rede social. A rede social é muito bom, mas ao mesmo tempo ela acaba sendo perigosa. Eu tenho percebido nas redes sociais que eles colocam, vou botar um exemplo para vocês, trocar isso por isso, virou uma febre, vocês já perceberam? Um alimento pelo outro alimento. A gente sabe que aquele alimento é saudável e que o outro alimento não é saudável. Só que esse aqui que não é saudável tem menos calorias e pronto, salvou a vida. Tudo bem, quando se fala em emagrecimento, calorias é importante, mas a gente vê a qualidade do alimento. Então tem hora que eu e o Pedro falam assim, Pedro, mas olha aqui, Pedro, isso aqui não é saudável para a pessoa. E aí troca com... Isso tem me incomodado. Incomoda vocês ou não, Renato? Não faz sentido. É porque assim, eu sou um nutricionista que eu sempre me preocupei muito mais com a parte qualitativa do que quantitativa. A última coisa que eu olho na minha dieta é quantas calorias eu estou comendo. Eu não gosto muito dessa ideia de caloria. Então assim, eu falo que é um retrocesso porque antigamente, na época que minha mãe e meu pai queriam emagrecer, que não tinha nutricionista, né? Era o quê? Dieta dos pontos, vigilância do peso, ou seja, você pode gastar suas 1000 calorias com hambúrguer se quiser, desde que não passe de 1000 calorias. Então ninguém está ensinando a pessoa a comer certo. E a nutrição veio exatamente para quê? Entender qual é o efeito que o carboidrato tem no corpo de uma pessoa, a proteína tem, a gordura tem. Quando eu vejo profissionais agora englobando tudo só como fosse caloria, aquilo ali me dá nos nervos. Porque você pode comer 3000 calorias, cheio de carboidrato refinado, cheio de gordura, você vai engordar. Eu garanto que eu passo uma dieta de 3000 calorias, você vai secar.
Porque depende de onde vem a caloria. Então, assim, nem toda caloria é igual. Tem caloria que vai dar mais saciedade, a outra vai te dar mais fome. E quando resume caloria, eu fico... Tem essa linha mais flexível, né? Na nutrição, acho que tem o seu público, o seu perfil, tem a sua vantagem. Mas, assim, uma coisa é você poder atar. Na minha dieta, eu não abro mão do McDonald's. Aí o nutricionista vai fazer um plano terapêutico para aquela, né, dietético para aquela pessoa que vai entrar o McDonald's. Beleza. Ajusta, né? Agora você dizer, um cacho de banana tem, vou chutar um número, 200 calorias e o hambúrguer do McDonald's tem 180, né? É mais ou menos isso, é a mesma coisa. Então, se é melhor você comprar um McDonald's do que esse cacho de banana. Aí entra nessa história. A história que a pessoa que está lendo ali... Só que muita gente vai chegar a isso que ele quer. E é isso que ele quer. É onde vem o boom da dieta flexível. Porque o flexível é o quê? Emagrece comendo tudo que você quer. Isso não existe. Porque o que ele quer realmente não é o que ele vai emagrecer. O que o Daniel falou é tão importante que é ensinar a pessoa a comer. Entendeu? Porque o que acontece? A pessoa acha que pode comer um hambúrguer, a cerveja, tudo, mas será que ela sabe colocar isso durante a rotina dela? Que eu dou exemplo para minhas alunas. Vai no mercado. Pode ir no mercado com fome? Não pode. Aí vai pro mercado com fome, tá lá. Aí para ali para passar a compra no caixa. Dá uma olhadinha do lado, tem um sonho de valsa, pega e come. Ela botou ali para dentro uma caloria vazia, não sabe nem o porquê, ela não sabe o significado daquilo pro organismo dela. Ah, não, mas é só um bombom. Aí no outro dia, depois do cafezinho, depois do almoço, come um cafezinho, come outro bombom. E vai somando na semana. Aí eu sempre falo para as alunas, tá, fechou a sexta-feira. Tenta colocar tudo no papel que você comeu ali. É só um bombom. É só um picolé. Hoje eu posso. Hoje eu vou me permitir. Hoje eu vou me permitir. Então, isso não é o tal da dieta flexível. Não faz a pessoa entender, aprender o que é alimentação, né? Exatamente. Não, e mais do que isso, quando a gente vai falar em fisiologia mesmo, a gente está o tempo inteiro quebrando ciclos que o seu corpo gosta. Ele gosta de uma certa monotonia, nem que seja por um período de tempo. O seu corpo precisa entender a hora que você está começando, a hora que está no meio do caminho e a hora que está terminando. Liberações de hormônios específicos acontecem enquanto tem luz do sol e outros hormônios acontecem enquanto já está de noite. Então, se eu estou quebrando esses ciclos, o próprio jejum intermitente, a gente está planejando, programando o corpo para fazer algo, mas o tempo inteiro eu vou ali e falo assim, mas é só um sonho de valsa. Um sonho de valsa, ele tem uma média ali de 200 calorias. Antigamente, pelo menos, porque agora parece que ele está menor. Ele saiu de bombom para virar wafer, porque era uma questão de impostos, então parece que ele ficou um pouquinho menor, indústria. E aí, você fez a sua dieta bonitinha ao longo do dia todo, você está conseguindo manter ali uma estabilidade, ali, uma homeostase na sua glicemia. Você vai tacar a porcaria do bombom que não te deixou satisfeito, não te trouxe fome. Ele te trouxe talvez ali um prazer muito momentâneo, mas muito momentâneo mesmo, porque a hora que ele acaba você já quer o próximo. Você quer mais um? Valeu a pena? E ele é o famoso gatilho para desandar, querer comer outras coisas. E essa questão que você falou no começo, que a gente estava falando das redes sociais, né, com relação à chamada que as pessoas colocam, a forma como as pessoas colocam o material, isso é tão conhecido e tão estudado pela primeira profissão que existe na face da Terra, que é a venda e o marketing, né, que você tem hoje passos para seguir para você conquistar o seu seguidor, independente de você estar falando a verdade ou não. Então, exatamente. A gente tem cursos de cara que ganha dinheiro para fazer você ganhar dinheiro. O cara mesmo não fez nada, mas ele vai te ensinar no curso dele como você vai ganhar dinheiro. Essa questão de comer de 3 em 3 horas é benéfico para a saúde ou é algo imposto pela indústria? Famoso depende. Mas na grande maioria das vezes, eu acho que, inclusive porque a maior parte do meu público é para o emagrecimento, a grande maioria ele não vai comer de 3 em 3 horas, não. E se precisar comer, aí a gente tem que colocar os alimentos muito específicos que não venham a agredir o corpo dela, principalmente se for uma paciente ou um paciente que já está ali lutando contra uma obesidade, um sobrepeso importante, ou está precisando ajudar ali a glicemia, que já está mais alterada, não está querendo fazer uso de medicação. Então, é o tipo de dieta que eu vou planejar para tentar deixar essa glicemia mais estável. Se eu for colocar carboidratos, por exemplo, de 3 em 3 horas para essa pessoa, a hora que ela começa a voltar para um nível mais de homeostase,
ela já vai comer outro pão, vai subir de novo, vai estar o tempo inteiro em picos e vales, O que já é favorável para quem quer ganhar músculo. Que já é favorável para quem ganha músculo. Mas de uma maneira geral, assim, a gente aprende muita teoria, só que no final das contas é o dia a dia do consultório ali que eu vou decidir isso. Porque às vezes eu converso com alguns pacientes que eu sei que ele vai ter fome, qual é a ideia de fazer uma refeição fracionada? Além de distribuir proteína, aquela coisa toda, mas você faz ele comer antes da fome dele bater. Exatamente para ele não querer comer besteira, porque quando a fome bate, o corpo ele não é besta. Ele quer geralmente, dificilmente quando você está morrendo de fome, ele vai pedir um frango grelhado. Ele vai pedir uma farinha, ele vai pedir um açúcar, ele é fonte rápida. Então você tem que comer antes de deixar essa fome chegar. Tem gente que não dá conta pela rotina, então vai muito de pessoa a pessoa. Eu tomo café da manhã, almoço, tomo meu pré-treino, que é uma palatinose com whey, só para ter um carboidratozinho, e depois só janto. Então eu faço, querendo uma refeição sólida, 3 só. Mas tem paciente que eu passo 5, 6 refeições. Não, na verdade as pessoas perguntam, inclusive, elas assim, e o final de semana é livre? Eu falei, não. Eu falei, não existe final de semana livre, existe uma refeição livre. E não precisa ser uma obrigação, mas é a refeição. É que no caso dela, você botou um mês para ela seguir a risca, para ela ter um resultado mesmo. E a primeira pergunta dela, o desespero dela foi, minha refeição livre. Só que ela estava num momento que ela não poderia, até para ter um resultado bacana. Ele falou, vamos ter resultado? Né? Então eu lembro que a gente passou um final de semana, né? A gente comendo na fazenda. E aí na terça-feira ela mandou uma mensagem para mim, vamos pro sushi? Eu falei, poxa, irmão, passando o final de semana Restaurando pão de queijo aqui, bolo frita. Final de semana, por que você quer comer um sushi agora? Aí ela virou e falou assim, não, vai ser minha refeição livre. Eu falei, nada disso. Porque eu sei que no final de semana você vai comer errado. Eu acho que isso aí foi da última vez que foi ela e o Jair que foram lá, né? E eu tinha feito aquela carb cycle, que é uma dieta cíclica. E ela tinha que cumprir. Tem dias da low carb, o dia da cetogênica, o dia da supercompensação de carboidrato, aquela coisa toda. Eu falei, mas você tem que fazer a dieta e fazer todo o ciclo e não furar. Porque a partir do momento que você está na cetogênica, você furou no meio da você não está na cetogênica. Então você vai quebrar todo o ciclo. Acho que foi por causa disso que eu falei que não tinha refeição livre. Inclusive, elogiaram muito essa estratégia, que estava dando certo. A restrição para a gente estar restringindo aqui, mas se a gente cumprir, não vai poder comer no seu carboidrato tal dia. E, cara, eles mudaram demais, né? Já ia a Raquel, puta merda. Mas isso é a estratégia do nutricionista, que as pessoas não entendem. Eu já sei comer, não sabe comer. Não sabe comer. Eu, quando eu quero mudar meu físico, eu corro no nutricionista, porque não tem jeito. Aí a gente começa a se preocupar em pesar o alimento, se preocupa em seguir direitinho, né? Então, até assim, para se empolgar para começar algo novo, né? A gente faz isso com a gente mesmo. E você já percebeu quando você quer melhorar o físico, por exemplo? Para você que já tem todo um conjunto, né? É um caso que eu tento fazer também. Você já percebeu que só de não furar o final de semana, você não precisa mudar muito a sua rotina durante o dia a dia. Só de você parar de furar o final de semana, você chega no objetivo que você quer. E a bebida. Que junta no furo, também, né? Entra no furo, Só de segurar um pouco o final de semana, o corpo chega onde você quer. Como que a gente consegue com as marmitinhas que você falou? Que eu fiquei interessada agora nas marmitinhas. Ela pergunta aqui do YouTube. Do YouTube, Tô me vendo aqui no ao vivo aqui, parece que eu topei de frente com o Rock Balboa, assim. Foi comigo, tá, gente? Fala aí, como que Puta merda. Senhor Jesus, vai. Nós perguntas aqui, uns depoimentos, eu vou ler aqui. Que legal. Antes, como é que eu fiquei falando mal, né? Ao vivo, assim. Meu irmão tá indo, né? Eu falei, Os meus eu já bloqueei. Mãe, você tá me vendo? eu só fico interessado. Porque geralmente as pessoas só escutam a minha voz, né? É a marmitinha A marmitinha. da Saúde Fit. Da Saúde, da É Isa. maravilhosa. Amiga minha, que é nutricionista também. E, inclusive, ela até atende lá no meu consultório, toda segunda-feira de manhã. Ela tem uma outra linha, mas a gente sempre se completa. Isso. E ela tem essa empresa Saúde Fit Brasil, que eu acho que é a qualidade incrível. Inclusive, eu falo que é gourmetizada, né? Porque o sabor é sensacional. Você não enjoa? Não. Cada dia é uma coisa diferente, eu ainda deixo ela à vontade. Falo, pode me mandar o seu cardápio. Não quero nem raciocinar o que eu vou E como ela é nutricionista, Aí ela eu fecho o olho, entende pego, o que você quer quando eu ali. vejo uma lasanha. É uma delícia. Queijo, um monte de coisa. E é muito Delicioso. gostosa. Muito bom, muito bom. Eu posso falar nome aqui das pessoas que estão escrevendo, pode, né? Elas estão se identificando. Roberta Borges, que o Daniel é nutricionista dela já há uma década que mudou. Roberta é uma das pacientes mais disciplinadas que eu tenho. Entendo demais. Agora ela se mudou para o Rio, que o marido dela é militar, aí fica um tempo aqui, outro tempo lá.
Tem um antes e depois dela, que antigamente podia ter antes e depois do estágio, depois não pode mais. Mas assim, eu acho que perdeu 16, 20 quilos. Mas depois eu mostro o antes e depois dela. Pessoa extremamente disciplinada. Que só não é uma consulta, é uma aula. E são os obrigado. 2 melhores nutricionistas do Brasil, outra pessoa aqui, Camila Alves, outro que perguntou das marmitinhas. Praticidade, Tem né, Nath? perguntando aqui, beijo pra Renatinha, Beijo. esse é homem, mulher. Você fez filme não? Você acha que essa cara machucada foi de uma árvore, né? Foi de uma árvore. Sei. Quem dera fazer árvore. Foi taco de sinuca, né? Uma pergunta, o jejum de 24 horas pode ser feito quantas vezes por semana? Vocês trabalham ou não com jejum? Como é que é? Me explica mais ou menos e responde a pergunta. Jejum de 24 horas. Eu mesma não tenho muito costume em pacientes com jejum de 24 horas. Já tive pacientes que me pediram para fazer e a gente conseguiu, Adaptar. no máximo, uma vez na semana, às 24 horas, por causa da rotina. Era uma mãe com bebê pequeno, trabalha como em um banco, então trabalhava muito. Então, um dia Amamentando? não estava amamentando mais, mas não vejo problema na amamentação, contanto que tenha ingestão de líquido. Mas foi por uma questão de rotina dela. E ela gostou muito, porque no dia que ela ficava mais quietinha, que ela podia dar mais atenção para a criança e tal, se não me engano, numa segunda-feira, ela gostava de fazer. Parar para fazer comida assim. E aí ela super se adaptou, pelo menos uma vezinha ali na semana. Mas foi o que eu tenho o máximo de experiência minha no consultório. 24 horas eu confesso que eu nunca passei não. Geralmente eu faço estratégia de jejum com alguns pacientes, que aí realmente não é todo mundo. Às vezes eu tento fazer aquele jejum que é o mais fácil, que é o quê? Você janta e vai até o almoço do dia seguinte, que é um jejum teoricamente mais fácil. E às vezes eu tento fazer o jejum que fisiologicamente seria o mais indicado, que é o de parar de comer na luz do dia e vai até o café da manhã no dia seguinte, que é esse que a gente está falando de parar, que também é muito bom. A dificuldade maior é que algumas pessoas não conseguem dormir, se sentir um pouco de fome, por aí vai. Mas 24 horas confesso que não. Tem até um paciente meu que faz Pedro, Ramadã. Aí, que já fez Não, Ramadã eu tenho bastante paciente, mas aí já são outros 500. Sabe? mas qual que é o problema que eu A parte vejo? mental deles já influencia. Eu vejo muito que o jejum realmente ele não é para qualquer um, porque você deixa uma pessoa um tempo sem comer e a pessoa fica naquele desespero, aquela ansiedade, e de repente ali você cria uma compulsão. Então, assim, o jejum ele é bom para algumas pessoas, mas realmente você tem que escolher a dedo qual pessoa que você vai indicar aquilo Tem ali. que ter essa Porque percepção. gera uma ansiedade muito grande, uma compulsão muito grande, aí às vezes fica perigoso. Pro meu mapeamento genético, pro meu perfil genético, seria lindo. Seria lindo, né? Com uma cetogênicazinha ali pra tomar. Nossa. Mas a pessoa tem que entender que o jejum não é só para emagrecer. Não. Tem outras coisas. E não precisa ser todo dia, não precisa ser o dia inteiro. A partir de 12, mais para 14 horas já tem muitos benefícios fisiológicos, a tal da autofagia, já foi prêmio Nobel de Medicina. Então é uma questão de saúde mesmo, questão médica. E não é para todo mundo. Eu acho que o paciente tem que ser um paciente disciplinado. Você não pode ver uma pessoa já ansiosa, que trata a ansiedade. Exatamente. Os remédios da psiquiatria, alguma coisa assim, também não posso. Mas assim, você tem que tentar achar um perfil que tem ver com a rotina, se adequa ou não, se a pessoa quer. Você não vai empurrar, não, só sai daqui se fizer jejum, só pode ser jejum. E outra, tem muito paciente que acha que faz jejum. E eu falo, isso não é jejum. E se eu te falar que os que acham que fazem jejum, 99% são gordinhos. Que é aquele que não come nada de manhã. Eu não dou conta de comer de manhã. Quase todo paciente que fala que não dá conta de comer de manhã é gordinho. Querendo ou não, por quê? Porque ele comeu muito na noite anterior, ele acha que o jejum é não comer até a hora do almoço. Só que aí ele quebra o jejum como? Com um pratão. Isso não é jejum. Se termina errado. Mas geralmente os pacientes mais gordinhos são os que menos têm fome de manhã. Olha aí, qual foi o seu máximo de jejum? 49 horas, 2 vezes. Eu acompanhei ao vivo no Instagram. Foi daquela vez que você falou? Ele lutou, jogou bola, Foi. treinou. Lutou debaixo do prédio. É isso mesmo. Foi puxado. Mas eu já fez um vinha teste pra fazendo há um você. tempo. Ninguém me obrigou, queria ver até se eu conseguia fazer as 48. E você, Eu critiquei muito, mas o que ficou difícil foi até 24 horas, não foi? Depois parece que o negócio foi tranquilo. as primeiras 18, 24 horas. Eu não costumo fazer assim. Mas você conseguiu atender paciente? Porque uma coisa que eu percebo muito é o meu humor. Tudo que me tira do foco, tira o meu humor. Eu me sinto bem demais do jejum, assim, já tem Você sente muito bem. uns 7, 8 anos que eu faço jejum. Assim. Eu
comecei com 12, 14, 16, foi quando eu me achei, que é o que eu faço na minha rotina. E aí comecei a fazer um mais longo, fui aumentando muito aos poucos, mas eu me sinto muito bem, gente. Acordar, não comer, treinar, não comer. Eu atendo muito melhor de manhã quando estou sem comer do que depois que eu toro aquele 1 quilo de comida no Mas você tem que tirar uma sonequinha depois daquele seu Pois é, almoço, né? Tinha, mas você sai almoço, quase que você está esperando. Já está fazendo avaliação. Mas isso é onde você vê realmente que cada pessoa é uma pessoa. Por exemplo, muita gente pensa que carboidrato dá energia. Eu comendo pouco carboidrato, que eu considero que eu como pouco carboidrato, e eu não é que eu tire meu carboidrato, eu como muito vegetal, mas eu como pouco carboidrato, eu me sinto muito mais bem disposto. Quando eu tô ali viajando, eu começo a comer mais carboidrato no dia a dia, é uma preguiça, é um sono, e as pessoas não entendem isso. Ela acha que eu vou tirar o carboidrato dela e ela vai faltar energia. Isso não acontece, ela ganha energia. Só que tem que ser uma forma certa. Também, O cara tá comendo 1 quilo de açúcar todo dia, você tira, bota 100 gramas ali para comer carne gordura, como não sabe nem usar aquilo com energia. Exatamente. Já vem tudo pronto, tudo limpo, Mas se não soubesse gastar. Tem uma parada enzimática diferente para você aproveitar. E eu fico muito mais bem disposto, muito mais saciado, por muito mais tempo. Só que tem gente que não, precisa do... É onde a gente tem que... É a combinação proteína e gordura. Você vai comer uma tapioca, né? Ou uma picanha com a gordura, né? Dependendo de cada pessoa, que você vai sentir fome primeiro. Eu queria saber um pouco de vocês sobre o mapeamento genético, que isso é uma especialidade não muito comum, né, em Brasília. Isso eu vou deixar para a especialista, que ela foi até para Carolina do Norte, né? Foi para os Estados Unidos fazer o curso dela. É escrito aí. Da UNC, né? Na realidade é o seguinte, a nutrigenômica, né, o estudo dos nutrientes, dos alimentos e a influência deles na nossa genética e vice-versa, nutrigenética, né, a genética para o que nós devemos fazer ou não. Eu achei, desde o início, quando eu conheci essa ideia de um mapeamento genético, falava-se muito da dieta do DNA também, não deixa de ser, né? Mas hoje a gente trabalha com um laboratório especificamente, que a gente gosta bastante, eu particularmente gosto muito do exame deles, porque tem um painel com muitos genes, então para me dar um laudo, eu tenho mais de 130 genes avaliados, e ele é particularmente voltado para a alimentação. É um painel genético alimentar. Eu posso usar o mesmo painel para avaliar outras coisas. Tendência a doença, tendência a doenças, exatamente. E a gente tem o de fibra muscular também. Então, quando junta os dois, fica sensacional. Não, já imaginou? Mas dentro de um painel genético para alimentação, eu consigo saber se aquele paciente tem uma genética com uma predisposição maior para absorção otimizada de carboidratos ou de proteínas ou de gorduras. Um exemplo, eu tenho uma predisposição maior para usar melhor a gordura do que os outros 2 macronutrientes. Então, eu sou o DNA do caçador. Eu não sou o do coletor. Então, o carboidrato, para mim, ele pode sim aumentar as predisposições a doenças que venham, por exemplo, como diabetes, síndrome metabólica, acúmulo de gordura visceral. Por quê? Porque o meu DNA, ele se dá muito bem com gordura. Mas é qualquer gordura? Posso sair pegando uma picanha, comendo ali a partezinha branca? Posso comer, por exemplo, salaminho? Não. Aí já são outros 500. Então, a gente já avalia outros genes também para isso. Então, a dieta ela fica cada vez mais personalizada. Eu posso brincar com isso. Não é sempre, por mais que o meu DNA queira mais gorduras, é claro que eu posso fazer um tempo de uma dieta com mais carboidratos. Se eu quiser aumentar minha musculatura, fazer um treino de hipertrofia, e eu fico ali por um tempo, sempre avaliando, será que isso está dando certo? Será que eu não vou ficar letárgica? Será que até que ponto de carboidrato eu posso chegar para render bem, para me sentir bem? O sonho é todo paciente tendo um teste desse, não? Seria coisa linda, hein? Será uma coisa boa, eu acho que faz muito sentido. Espero que seja um dia mais acessível, né? Com certeza. Igual da fibra muscular, você chega de Daniel... Gente, a fibra muscular é muito legal. Eu ia amar. Eu vou deixar o Pedro falar, depois eu vou falar uma história que eu ficava criticando ela. Eu falava muito antes que a Natália era preguiçosa, que ela arrumava uma desculpa para ficar doente, para não ter que treinar, não sei mais o quê. E o que acontece? Ela não podia treinar todo dia, porque ela ficava doente. Era sinusite e tal, e eu ficava bravo com ela, porque você vê, ela vai pra academia todo dia, mas
faz personal 3 vezes, nos outros dias é um cangu, uma coisa mais assim. E no exame genético mostra a questão da fibra muscular e da resposta inflamatória. O que é resposta inflamatória? O tempo que seu corpo leva para responder àquela inflamação. E a resposta inflamatória dela é baixa, é lenta. Então ela demora, ela precisa de mais tempo de descanso. Precisa de mais tempo de descanso. Por isso que ela fica doente. Eu falava que era frescura. Salvou meu casamento, gente. Olha, gente, olha aí. Salvou meu casamento. Mas aí, por exemplo, eu sou uma pessoa que, sei lá, igual quando eu operei aqui meu braço. Meu braço pode cair, eu fico puta vida, eu dou um jeito de treinar só com o braço. Eu odeio a ideia de não poder treinar. Ela era assim, mas tem uma nuvem meio cinza lá no céu, eu acho que eu não vou treinar hoje não. E ficava um mês às vezes sem treinar. E ela sempre teve assim, claro, ficou bonita, aquela coisa toda, mas eu falava, gente, vai treinar, vai dessa vez agora que girou uma chave. Ela pode estar com o mundo caindo. Você vê que ela está indo para academia, ela mudou a chave, você vê que o corpo dela mudou Mas peraí, para melhor. não é só uma questão de virar a chave, a questão é porque cada um consome medicação. Eu preciso ir para academia hoje todos os dias para eu não entrar no tarja preta. Só isso. Mas a questão da resposta inflamatória foi isso, não era a frescura dela, ela realmente ficou doente. É o que eu falei, eu acho que isso aí vai ser, é o futuro da medicina, da nutrição, você ter que trabalhar com tendências, né, e predisposições, e esse perfil genético para um remédio, hoje já tem, né, vai fazer uma quimioterapia, fazer um câncer, já tem um exame lá que mostra qual droga que a pessoa responde melhor, tudo acessível para todo mundo, infelizmente não, mas tem que começar. É caro pra cacete, perfeito, mas vai ser caro por um tempo. Vai ter outra pessoa. Você faz uma única vez na vida, não precisa repetir. Exatamente. Eu fico pensando, por exemplo, na época que eu nadava, né? Nadava numa equipe pequena aqui de Brasília e tal. Só que, por exemplo, eu era muito bom, era, acho que, melhor ali da minha equipe em 50 metros. Só que eu fazia muita explosão, eu não conseguia respirar. Eu fazia pauleira mesmo, 100 metros eu já caía muito. 400 metros era negação. Então o técnico achava que eu tinha que ser bom em 50, em 100 e 400. E não existe isso. Então você tendo um mapeamento genético desse, você entende que essa pessoa tem mais fibra explosiva. Eu vou trabalhar para ele com explosão. Eu não vou ficar pondo ele para nadar 1000 metros. Se a fibra dele responde Exatamente. a isso, né? Então hoje, pega aqueles atletas lá de fora. Porque aqui no Brasil realmente assim, o cara tem que largar o emprego. Se não é o, sei lá, hoje em dia quase todos os atletas olímpicos são pagos pelo exército, marinha, aquela coisa toda, porque não tem apoio. Agora lá fora, muito atleta consegue ter um mapeamento genético, sabe o que ele precisa comer, sabe qual tipo de fibra que ele vai ter, exatamente para ele não ficar atirando para tudo quanto é lado. Porque senão ele fica atirando para tudo quanto é lado até descobrir onde que ele é bom. Só que na hora que descobre onde ele é bom, ele já passou, porque no esporte a idade faz muita diferença. É igual aquele teste de ergospirometria. Se todo mundo pudesse fazer esse teste de ergospirometria, porque a pessoa fica na esteira. Tá, que velocidade eu coloco? Coloca 5.5. Seu batimento está 130. Mas o que isso responde para a pessoa? Então tá, vai pela percepção de esforço. Leve, moderado e intensa. O aluno não sabe nem o que é moderado e intenso. Começou a respirar um pouquinho mais. Está intenso. Só que se tivesse um teste de ergospirometria que avaliasse o VO2 máximo, o limiar anaeróbio, né? A capacidade oxidativa, imagina, com um limiar daquele ali todo, agora você está queimando gordura. Ok, a partir de agora você está tendo melhor queima de glicose. Não, já imaginou? Só por exemplo, com paciente, que paciente só está no avançado, no esforço máximo, se ele tiver igual a Ivetinha em cima do palco, em cima do trio, dançando, cantando e respirando. Tem que fazer as 3 coisas ao mesmo tempo. Aí eu falo, aí seu condicionamento. Aí você é bom. Tem perguntinha, doutor? Perguntitas. Gostar do jejum. Qual a melhor, eu já falei mais ou menos, qual a melhor forma de quebrar o jejum? Fruta, proteína? Mais ou menos o que você falou da quebra errada do jejum. Eu prefiro orientar o seguinte, o paciente ele passou horas em jejum, ele manteve a insulina dele mais equilibrada. Se ele na primeira refeição já mete carboidrato de alto índice glicêmico, ele já gera um pico de todo o jejum dele, vai para água abaixo. Então é mais proteína, carboidrato de índice glicêmico baixo, tá? Gordura boa também, fibra. Não mas possa ter carboidrato. Pode ter Quantidade carboidrato. e qualidade. Mas não associada à proteína. exatamente, ele não pode sair do jejum dele e querer comer uma farinha branca, um açúcar, alguma coisa do tipo e gerar um pico de insulina. Ninguém cortou o carboidrato, só a qualidade e a quantidade. E associada à proteína. É porque a gente tem o índice glicêmico dos alimentos e a gente tem a carga glicêmica da refeição. Explica-nos. Então, o índice glicêmico é, vamos colocar assim, a velocidade com que aquele alimento consegue se transformar em açúcar no seu sangue. E a carga glicêmica é a mistura
desses alimentos e eu posso ter ali alimentos com índice glicêmico mais alto e outros alimentos com índice glicêmico mais baixo. Então elas meio que se equilibram. Um bom exemplo seria, por exemplo, a melancia. Ela tem um índice glicêmico alto, só que a carga glicêmica dela é baixa justamente por quê? Porque ela tem muita água no total. Então eu como um pedaço de melancia, eu tenho muita água. Ela vai me trazer uma carga geral tranquila. Agora, se eu pego aquela melancia toda, bato inteira, ela vai virar um copo de um suco mais grosso. Então, é um açúcar concentrado. Aí eu já tenho um índice glicêmico, uma carga glicêmica também mais alta. Por isso entendeu? que eu falo Olha que é melhor comer fruta do que tomar o suco. Tomar o suco. Suco de laranja, que o pessoal pede. Não sei. Prende 10 laranjas num copo. Você não Um come suquinho de laranja. laranja, aí com a tapioca. Mas por isso que eu falei aquele exemplo do paciente que fica de manhã em jejum, acha que faz o jejum, mas ele quebra com uma bacia de macarrão, entendeu? Aí ele praticamente não está fazendo jejum. Essa questão do suco, que eu falo muito no consultório também, quando eu estou atendendo um paciente que quer emagrecer, que eu tenho que controlar a ingestão de carboidrato dele, não é que eu vou tirar o carboidrato, mas eu tenho que ter uma contagem, número X de carboidrato por dia. E eu falo, eu não sou contra o suco, mas qual é o problema de qualquer bebida que tem caloria? A bebida mata sede, ela não mata fome. Então eu prefiro concentrar a caloria em algo que vai dar fome, porque ele pega ali um copo de suco de laranja, a quantidade de carboidrato que ele ingeriu ali só matando a sede, mas não matou a fome, ele poderia comer uma colher a mais de arroz, 2 fatias de pão. Então eu prefiro dar saciedade para ele. Então eu falo, quer comer caloria? Mastiga essa caloria. Cuidado com o suquinho, gente. O suco você não computa, você na hora que vê tá entrando E quando a caloria. gente fala em técnica dietética, a gente tem, por exemplo, vamos pegar uma batata. A batata, a batata inglesa, ela tem um índice glicêmico de médio para alto, tá? Só que o carboidrato, a gente tem 3 formas de transformar ele em açúcar para ele entrar no nosso sangue. Então, eu consigo fazer isso por calor, ou por enzimas, pH, ou por maceração. Eu tenho tudo isso já na minha boca, no começo. Então, eu tenho a maceração da mastigação, as enzimas salivares e eu tenho também o calor. Se eu pego essa batata crua, eu tenho um índice glicêmico mediano. Se eu pego essa batata, cozinho ela, ou seja, já dei calor para ela. Depois eu amasso ela, então já mastiguei. Depois eu ainda acrescento um leitinho, um queijinho para fazer um purê e volto pro fogo. Eu digeri aquela batata já lá na panela. Então eu não dou trabalho pro meu corpo. O meu corpo, ele mal vai precisar produzir enzima digestiva para aquilo ali, Olha que para o meu explicação intestino. Ah, purezinho. Agora, digamos que eu preciso de uma energia extremamente rápida para fazer um esporte específico. Tá vendo como para tudo você tem? Porque, por exemplo, qual que é o alimento que virou queridinho no mundo fitness? Batata doce. Aí tem muito paciente, eu não gosto de batata doce, mas eu posso comer farinha de batata doce. Eu falei, deixou de ser batata doce. A pessoa acha que tem que comer batata doce para ela ter o resultado, e não é aquilo. Ela tem exatamente a questão de você comer, mastigar, digerir aquilo ali. Se você pega uma farinha daquilo ali, eu falei, você pode pôr lá no balaio ali das outras farinhas que tá tudo 6 E meia dúzia. ainda tem que ver de qual parte da batata que a farinha é feita, né? Se é com casca. Outra coisa é os chips de batata doce. É gostoso, mas a partir do Não, momento... mas tu come isso que dia? Você já percebeu que o chip de batata doce, quando você coloca ela no forno para assar, ela fica mais docinha, ela concentra? Tem um negócio chamado reação de Maillard, que é a caramelização. Quando você aquece e põe no forno aquilo ali, ele cria essa caramelização, que é a reação de Maillard. O índice glicêmico vai lá nas alturas. Fica gostoso? Se tiver Fica. o queimadinho, então, Aí já tem aquele acrylamida. Pode ver que ele fica docinho. de índice de câncer. Agora, quem está assistindo a gente Não pode ter o agora, pretinho queimadinho, não deixa queimar. Já tá fudido o negócio, não vou deixar queimar. agora, quem está assistindo a gente agora ao vivo, pensa aí, você, quietinho assim, tá, meu Deus, será que eu sei comer mesmo? Será que o que eu como tá certo? E outra coisa que- Pra seguir, pra E outra Até eu coisa... tô aqui já pensando, porra. E outra coisa onde muita gente engana, você pega ali um alimento, a partir do momento que você assou ele, desidratou, ele perdeu o peso, mas ele concentrou o nutriente do mesmo jeito, ele só perdeu água. E geralmente você come muito mais, porque ele é levinho, pequenininho, você não percebe que está comendo mais. É, aquilo ali é um Aquilo pequeno. é uma fruta, da massa, que não som da massa, aquilo era um da massa. A bananinha passa, aquilo era uma banana. A pessoa não come 10 bananas, mas come 10 bananas. 10 bananinhas, exatamente, porque ela diminui de tamanho, perde água, Sai mas o só nutriente está água, ali. concentrou o carboidrato todo. Então é onde a pessoa, mas eu como bem, eu como saudável, só que às vezes é uma granola que ela acha que é saudável. O que a indústria faz? Não tem açúcar, isso me mata de raiva. Não tem açúcar, aí eu vou olhar lá atrás, tá lá, melado de cana. Gente, melado de cana é o quê? A gente tem que fazer outro podcast para eles ensinar a ver o Ou rótulo. dependendo do objetivo, até o próprio mel, o mel ele é mais saudável do que o açúcar.
Mas não deixa de ser um tipo de açúcar também. Não deveria poder falar Só que não aquilo tem ali é perigoso porque o cara que é um diabético realmente, não é só o que quer emagrecer. Porque o que quer emagrecer ele vai ficar dando muito ponta de faca, mas o diabético ele está acreditando que aquilo ali é saudável para ele. E ele deixa de comer açúcar e está comendo o quê? Melado de cana. Ou maltodextrina, né? Não, Aí, ó. tem um achocolatado diet aí famoso que eu não posso falar o nome, porque você sabe que o ingrediente ele vem por ordem do que mais tem. Isso não for notícia pra falar o nome. É aquele Gold, né? Claro que é pro povo saber. O primeiro ingrediente dele é maltodextrina. O primeiro, Primeiro é que é o maltodextrina. que tem maior composição no... E o primeiro ou o segundo, agora não lembro. Quais são as perguntinhas ou piadinhas assim, que vocês mais escutam? Porque nutricionista tem, né? Eu já vi quantas pessoas assim, o Daniel lá servindo o almoço dele. Eita, olha o Nutri comendo arroz. Ou, nossa, hoje eu vou comer direito porque o Nutri está do meu lado. Aí o Daniel, oh, meu Deus. Vocês devem ter uma perguntinha ou piadinha que sempre... Não, e quando você encontra um paciente numa festa, Ai, ixi. aí o cara bêbado já chega lá cuspindo, não tá só hoje que eu tô bebendo lá. E fica, eu falo assim, vai, me esquece, finge que eu não sou nutricionista. E fica, você tá bebendo, né? Eu tenho uma pra contar. A gente ia numa festa tranquila, minha prima que está aqui também assistindo estava nessa festa, e aí, eu vendo que ela já estava feliz, alegre, né? E todo mundo falou, Kelly, eu sou seguidora, Renatinha, sou seguidora, e eu, ela não vai vir falar comigo não, né? Pensei, né? Mas na hora que eu fui pegar um pãozinho com patê, ela estava passando assim, ela pá na minha mão. Você não pode. Você não pode, como assim você... E eu mexer com a comida comigo, mexeu com a minha comida, aí não deixa não. E aí, olha o que aconteceu. Ela achou que naquele momento ali, por mais que a gente estivesse se divertindo, comendo, bebendo, não pode. Né? Personal trainer não pode beber, não pode comer. Então, esses dias aí foi terrível, né? Aconteceu já um com vocês, assim, além da festa? Não nesse ponto de alguém dar um tapa na Mas mão. tem uma Não, não tô lembrando não, mas realmente de ficar... Que eu acho que tinha tomado sem querer na reação. Aí a olhada aqui foi, né? Eu só dei aquela olhada assim, o namorado puxou, vim pra cá. Mas aí o todo Pedro lugar já... que eu tô fora, assim, no restaurante, tô fora, não, só isso aqui, aí começa, e a pessoa sabe que você é nutricionista, só que ela não entende que você também tá no seu momento de folga, que você quer falar de outro assunto, mas você não quer falar de outro, e ele acha que quer puxar assunto com aquilo ali, porque você vai gostar de falar, aí começa a falar de aí você fica, Não, meu amor, mas isso é porque você é assim, Não, Daniel, ele já... é assim. não, mas tem E hora aí pega no que... tique, assim, ele vai fazendo assim, ó. Pega, Meu olho vai... Olha que linda. um guardanapinha assim pra mim e fala assim, monta um treino pra mim. Mas eu já vi... Monta um treino pra mim. E quando vira pro Pedro fala assim, qual que é aquele remedinho pra emagrecer? Fala, conta. Mas eu já ouvi essa questão do, você não pode. Eu falo assim, sabe qual que é a minha diferença pra você? Que eu consigo manter o corpo legal. Por quê? Porque eu posso isso de vez em quando, não é o tempo todo. Essa que é a diferença. Então eles acham que a gente, tanto que às vezes fala assim, eu posso isso. Gente, você pode tudo, se você quiser. Não tem o proibido. Quando, né? Mas é isso. A única coisa que eu já ouvi foram essas mesmo. Ai, mas nossa, mas você bebe? Você pode? A resposta hoje em dia já é essa. Eu posso. Gostei. Eu posso. Quem responde Bota aqui o cartão, né? Se quiser poder um dia, talvez. Mas essa ideia, tudo pode, desde que tenha realmente que seja de vez em quando. Você tem uma novidade, você falou, vou fazer uma novidade. Inventei a novidade, é verdade. Só Olha aqui, pra Natália falar, tem um e-book, um site, como é? Conta pra gente. Meu site? Isso. nataliatartus.com.br. Tem a seleção de chás. Tem um e-book gratuito que a gente tem, que é uma seleção de chás. Eu coloco algumas receitinhas de chás mais diurnos, chás noturnos também. Chás que qualquer pessoa sem nenhum tipo de doença pode consumir. Mas tem as outras receitas, os e-books de receitas low carb, receitas saudáveis, que aí tá tudo lá no site. Só entra. Mas, gente, chá não faz milagre se você não fizer dieta. Tem gente que acha que chá emagrece, né? Funções de chás, ele Não. várias funções aí, né? É aquele chazinho que dá uma acalmadinha ali, uma camomila, aquele chazinho que ajuda ali numa diuresezinha. Coisa leve, nada, exatamente, nada pra prejudicar. Eu bolei um negócio aqui Ah. para fazer com os convidados em todo o programa. E agora ao vivo não tem jeito nem de recusar. Não, um quadro, a gente vai fazer aqui um quadro do nosso podcast. Pergunte ao casal. Não, pergunte ao casal. Vocês podem fazer uma pergunta de Aleatória pra gente. qualquer coisa que quiser saber sobre Pedro e Renato. Porque
porque a gente tá aqui pergunta, tá aqui fala, tá aqui, de repente vocês podem fazer, não, eu quero perguntar isso para esses dois. Tá, eu tenho uma pergunta então. Vocês passam metade da vida de vocês na fazenda? Nath, agora Ainda não, o plano é esse. O plano é esse. Ainda não. Mas é engraçado que. E aí, esse final de semana? Fazendo. De novo vocês vão fazer? É, que eu fico pensando, gente, vocês não começou ficam aqui. Não, aí todo mundo fazendo essa pergunta pra gente. Aí um dia o Pedro falou assim: e você? O que você fez? De novo no sofá? De novo no cinema? Vai em Gente, casa de novo, não fez mais nenhum. Mas eu não projeto vejo nenhum. mais você lá embaixo. É porque a gente não cruza mais os horários, eu acho. Pode Normalmente. ser. E eu te via mais também no restaurante. Mas eu acompanho vocês também na internet. E vocês estão crescendo muito, a impressão que dá, né? A fazenda, a criação, não sei, competição também, né? Com cavalos. Eu fico pensando, já a gente não tem mais médico aqui. Não, Daqui a isso pouco aí é a não fica paixão mais. dele. Até porque tem que pagar a fazenda, né? Mas os cavalos, Os cavalos têm que não se sei. pagar. Os cavalos têm que se pagar. Medicina, a medicina bastante. O pessoal acha que eu vou trocar, né? A medicina. Nunca. De jeito nenhum. São duas paixões que eu tenho, né? Eu quero trabalhar com medicina o resto da minha vida. Mas a ideia era dividir mais o tempo mesmo. Então hoje eu trabalho de terça a sexta. E fico sábado e domingo ensinando na fazenda. Então eu fico 4 dias na medicina, 3 dias na roça. Então, foi uma forma de eu conseguir acompanhar mais, né? Até porque a fim de semana cheio de gente, eu não tinha como orientar um peão ir lá no mato, ir lascar, igual eu lasquei hoje, para buscar uma égua que pariu, que ninguém viu, filmar um bezerro que tá com a bicheira, que o peão no fim de semana não ia ver. Então eu uso a segunda-feira para isso, né? Para usar mesmo, além, né, fora o descanso lazer, mas para trabalhar lá de fato. O online me ajudou muito nisso, né? Porque Eu trabalho online segunda-feira. É, pra gente que depende do dia trabalhado, né? E pra você que tem o aluno ali também, tem gente que gosta de malhar no sábado de manhã, sem nem poder dar aula. Aí Gente, o online isso realmente pra mim me ajuda. ajudou muito, tanto que Muitas alunas dela foram pro online e não quiseram mais voltar. Na pandemia, acabou a pandemia, não, vamos continuar, tá dando certo. E melhorando, não, ela dá aula pro celular. Outra internet que tá. E a minha pergunta é o seguinte, a Natália ela gosta de música sertaneja, até por conta do pai dela a vida toda. E eu amo, você quer me deixar feliz, é aquela música sofrida sertaneja. Porque desde criança eu vou com meu pai para Araguaia para pescar. Então assim, é uma coisa que tá da minha infância. Então assim, eu odeio música eletrônica, eu odeio. Então pra mim a música sertaneja ela me acalma. E ela não é uma coisa, que era seu, né, a música sertaneja. nada, zero. E como que você faz para ficar aguentando a música Porque é muito sertaneja amor, inteira? né, gente? É muito amor. Mas aí, vou revelar aqui, no começo do relacionamento, né, a pessoa que quer sempre ali, né, conquistar, amor vintage, bora. O Pedro, 7 horas da manhã, na festa comigo, até 7 horas da manhã no vintage, viajando pra Goiânia. Aí, e eu com ele, tudo quanto era festa, e modão na fazenda e tudo mais. Aí agora, né, passou um tempinho, eu falei, Pedro, vai ter vintage em Goiânia de novo. Aí responde o que você falou. Comigo, você vai fazer faculdade de novo? Você fala que é nutricionista, você tem que ir lá pra faculdade de novo? Já fui no música já fui, só comprei, só passei. Já fui 3 vezes, tá no currículo, acabou. Foi a cota, deu. Aí o que eu faço? Por exemplo, hoje eu tava dando uma geral na cozinha, lá na fazenda, boto lá meu eletrônico, cuido lá das minhas coisas, vou tomar sol na fazenda, boto meu eletrônico, e é isso. É porque o sertanejo ele vai muito de raiz, da sua raiz mesmo. Assim. O sertanejo tem um sertanejo, hoje eles voltando da fazenda, que tinha um sertanejo doendo, sofrido, e a mulher São os chorando, melhores. falando, eu falei, Pedro, tô Não, mas aguentando era não. universitário, velho, que tava. Sabe? Teve uma Eu época- botei meu celular e eu botei que eu só gosto de mudar também. Uma época que eu era mais pilhado correr, porque hoje em dia eu não aguento mais correr. Não, Mas você tinha não época que eu ainda pode corri. mandar, não. Mas eu corri com o Leandro e Leonardo, ouvindo. Aí o David, que era o. Lembra do David lá? Ele olhava e falava, você é doente. Eu falei assim, eu vou ouvir o que eu gosto. Ele falou, isso aí faz a gente dormir. Eu falei, só se for você, porque é o que eu gosto de ouvir. Eu malhava com fones de sertanejo, eu tinha um óculos da Oakley que vinha com fone. Eu carreguei a coletânea do Zezé na cor do óculos. Ali era o Zezé, toda de 92 até. Então isso é de família, né? Sua prima também escuta só E eu de gosto gente. Mas é família. E não é de moda não, porque eu gosto desde que eu entendo por gente mesmo. Porque é o que eu ouvia com meu pai quando eu ia para o Araguaia com ele. Mas Quando eu era pequeno, ia para o sítio também. Que perdi. inclusive lá perto de vocês tem o Rio São Bartolomeu. Sim, bastante. Já tomei muito banho ali. Top demais. Eu perdi na... Então, Rê, você vai ter que aguentar. Vou convidar vocês, então, pro próximo jogo. Vai ter que ir do Paraná com o Milionário. Vou Não lá, vai não, fazer lá. fechou. Vamos ver direitinho a data, porque eu tô falando isso, porque eu fiquei sabendo que vai ter o show. A data mesmo ainda não confirmei, mas aí a gente anima. Ele vai e prepara que ele vai pegar o microfone, Como é que tá? tá? Fala, ó, Viguinho, agilizei pra todo mundo. Obrigada. E ele é assim, ó, não.
Ele pediu Vou pra cantar, vocês não. cantar aqui, mano. Aí, ó, ela Não, canta. aí precisa, né? Capela. Você faz uma capela? Precisa aquecer a voz. Faz cabelo. Não, não é Precisa isso aquecer. agora, não. Não tem problema não, a gente faz lá na rádio. Esse é o povo do YouTube tá pedindo pra eles cantarem. Depois a gente- povo tá pedindo E o isso. Pedro é assim, não vou cantar não. Não. Aí, não, bota só mais uma dosezinha de Depois, uísque. aí depois não devolve mais pro cantor, Aí né? vai na terceira dosinha de uísque, aí já começa a olhar assim pro cantor. Aí vai passando na frente dele, não, vou ao banheiro. O banheiro é aqui, vai passando na frente. Aí, cumprimento umas 3 vezes, até o Depois não cara devolve fala, pro vem cantor, Pedro. É, tem que ser meu primo, tipo, Pra marcar vai dar certo. chama nós. Vai ter. Vai ser perfeito. Meu primo canta Ó, muito, tem uma música dele nova, inclusive, mais de 100, tá até em todas as plataformas, inclusive aí, Spotify. Bruno Zanini. Toca uma viola que você não tá entendendo nada. E ela canta, porque já viu os dois. É, outro dia eu mandei Shakira com ele. Eu comecei Shakira ali, aí ele foi acompanhando. E ele, Meu Deus, deu certo. Ela começou a olhar os potes de geleia lá. eu comecei a marcar com caneta. Você sabe dessa história, né? Não. Que ela descobriu que o Piquet tava traindo ela, o marido dela. Foi Por causa do pote de geleia. Ela começou a marcar e o pote de geleia começou a baixar. Só ela que comia a geleia. E É ele isso, né? odeia. Mas é Aí porque ela só ela descobriu. comia a tal da Tem geleia. geleia eu gosto. Não vem Tem geleia. geleia mais não. Agora que eu não como geleia. Aí tem mulher agora que tá começando a marcar o shampoo, marcando tudo. Tá marcando tudo pra ver Só as que se tinham. esse negócio tá diminuindo. Gente, que bate-papo bacana, viu? Muito obrigada, viu, pela participação, por vocês estarem aqui agradeço. com a gente. Eu que agradeço. Vai ter agora o nosso encontro depois musical. Moda de viola. Tá? Fala o contato de vocês, se é Instagram, onde é que vocês atendem. O Instagram é mais fácil, né? Pra... Instagram é mais fácil, né? O meu é @Natália Tartucci. O Natália não tem H, é só TA. E o Tartucci é com CE no final. O meu é Daniel Oliveira Nutri. Lá no próprio Instagram tem o link direto do WhatsApp também. Se precisar, é só Que a gente clicar lá. atende lá no Júlio Adnet. Somos vizinhos. Né? Na Médico. Inclusive, eu atendo hoje na mesa que o Pedro atendia. Porque quando ele montou o Instituto Pedro Leão, eu comprei a parte dele lá da Medicopos. É verdade, eu não lembrava disso. Ele esquentou aquela cadeira pra mim ali. Já não é mais aquela cadeira, não. Recebeu dinheiro e não passou nada. Cadê o Fred? Ih, para assim. Não, na verdade eu entrei com uma reforminhazinha ali que já tá precisando fazer outra já, porque o tempo vai comendo as Não tem coisas. problema não, qualquer coisa a gente desce lá pro Instituto Pedro Leão, tem claro. Segunda-feira não tem ninguém. Não, e esse aqui trabalhando, a gente na reforma lá, que lá só podia fazer reforma fora do horário de coisa. Só que nunca tinha paz, por quê? O Pedro tava atendendo. Lembra, eu ficava lá na recepção, arrumando as coisas, o cara martelando e o instituto ainda tava preso, e ele lá, sem ar-condicionado, porque determinado horário ele desliga o ar-condicionado, e o Pedro lá atendendo. Fazer coisa, né? O boleto, né? Chegando e você atendendo, sem ar. Era sábado à tarde ele atendendo. Lembra disso? Demais. Com a porta aberta, porque o ar não ficava insuportável. Mas o povo só vê essa cachaça, a Não, cera. mas e os pacientes juntos ali. Isso aí. E eu falava, Fred, eu preciso do pedreiro, coisa aqui, o Pedro não vai embora não. Não sai, até 9 horas da noite. Top demais, gente. Valeu. Obrigado aí pela presença Obrigado de pelo vocês. convite. Obrigada pelo convite. Conversa super enriquecedora. Espero que vocês tenham gostado. Então, beleza. Então, semana que vem, Obrigada. 8 horas da noite. Beijo.